Olá, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez com a continuidade dos nossos webinários. Eu sou a Marisa Mazarati, coordenadora de comunicação aqui da NJ, e hoje nós vamos falar sobre para onde caminha o UX Writing, sobre a experiência do usuário. Os temas que serão abordados são qual é o histórico e os conceitos, plataformas de conteúdo, UX Writing, aspectos técnicos, mudanças de hábito, pesquisas e resultados, qual a estrutura mínima da equipe e quais são as tendências para essa área do UX Writing. Quem vai falar para a gente hoje é o Fred Pacheco, que acumula mais de 20 anos de experiência no Brasil e nos Estados Unidos, incluindo projetos de inovação e transformação digital para os maiores anunciantes do país. Atualmente, Fred é consultor, palestrante internacional e conselheiro de empresas. Ele foi diretor comercial em veículos de mídia online e prestou consultoria e treinamentos de equipes nos maiores jornais do país. Pacheco já realizou diversos eventos aqui para a NJ e rodou o Brasil nas convenções das ADIs. Ele é comunicólogo, tem mestrado na Unifesp e especialização em Stanford University. Como sempre, informando e lembrando a todos vocês, o áudio de todos estará fechado, o webinar está sendo gravado e a gente pede que vocês, durante o webinar, já vão encaminhando as suas perguntas aqui por escrito, para a gente passar para o Fred ao final da apresentação dele. Quem participar por mais de 60% do tempo receberá depois o nosso certificado de participação. Fred, agradeço mais uma vez a sua participação, ter aceito o convite da Juliana Toscano, diretora executiva da ANEC, quem te convidou. Estamos aqui com uma super audiência. Temos aqui, para falar rapidinho, profissionais dos jornais A Crítica, de Manaus, Gazeta do Espírito Santo, Correio do Povo, de Porto Alegre, Rio de Janeiro, temos pela ANED, Editora Abril, Alto Astral, Revista Cláudia, Revista Pais e Filhos, Jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba, Jornal da Cidade de Bauru, Jornal de Beltrão e Revista Gente do Sul, Jornal do Comércio, Jornal do Oeste, do Sul também, Jornal O Dia de Teresina, pessoal do Grupo NSC de Florianópolis, Jornal Estado de São Paulo, Jornal Povo de Fortaleza e Jornal Tempo de Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais. Passo para você agora a palavra, Fred, e mais uma vez, muito obrigada. Obrigado Marisa. Bom dia a todos. Bem-vindos aqui a mais um webinário da NJ e da ANEC. Fico muito feliz de estar aqui de volta, poder compartilhar um pouco mais com o mercado. Agradeço a Juliana Toscano e a Marisa o convite e todo o apoio para a gente realizar esse evento. A Marisa já me apresentou, né? Meu nome é Fred, eu trabalho no mercado de comunicação já há mais de 20 anos, já tive experiência em bastante veículos, tanto internamente, né, como dando consultoria e treinamento. É uma experiência que eu gosto muito. Já trabalhei com os grandes veículos do país, já trabalhei com jornais regionais também, né? Um mercado que eu acho super importante da gente desenvolver. E a ideia hoje é compartilhar um pouco dessa experiência específica de UX hoje, né? Embora a minha especialidade, na verdade, seja na parte de negócios e transformação digital, mas o UX é uma dessas partes da transformação digital que é super importante, a gente vai falar o porquê ao longo do treinamento, tá? Queria agradecer, antes de começar, também a Nádia Kemi, que é minha sócia e responsável pela parte mais de criação, design, essa parte da empresa, aqui da nossa empresa, que é a Logos Consultoria. Então, ela me ajudou a preparar esse material aqui a 4 mãos, na verdade, tem mais as mãos dela do que as minhas, mas estou aqui representando para trazer para vocês, tá? E o último aviso, pedir para vocês realmente mandarem perguntas, discutirem casos, tá? Que o evento fica mais rico se a gente tiver a participação e exemplos reais de mercado. Então, eu vou tentar fazer aqui em 40 minutos essa primeira parte, para depois a gente ter 20 minutos para perguntas e respostas, para a gente trocar um pouco de opinião, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Hoje a gente vai falar de experiência do usuário e a gente separou para vocês
Primeiro, alguns conceitos iniciais, né, que é importante, como a gente tem aqui 40 minutos praticamente. É óbvio que não dá para entrar na parte técnica de todos os detalhes, tá? É um assunto bastante complexo, bastante profundo, mas eu tinha o objetivo aqui de passar para todos os participantes, todos os veículos, o que é importante, tá? Quais são os primeiros passos, quais são os conceitos que a gente tem que levar em conta, até porque a realidade de cada um vai ser diferente, aí tem que fazer um projeto específico. Mas a ideia aqui é a gente alinhar esses conhecimentos para conseguir trabalhar isso, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, o que é UX, né? Quando a gente fala UX, que está super na moda hoje em dia, não pode faltar esse termo em qualquer reunião de digital, mas o que significa na verdade, né? Esse é um termo que começou lá na década de 90, ele foi cunhado pelo Don Norman, que trabalhava na Apple na época, né? E na época era só engenheiro, mas aí eles perceberam que pensar a experiência do usuário como um todo era muito importante. Então, eles criaram lá na Apple o departamento de experiência de usuário. E daí veio o termo UX. Em paralelo, na mesma época, o Jacob Nielsen, que trabalhava com usabilidade, definiu as 10 heurísticas da usabilidade. E aí depois as coisas acabaram se juntando. Hoje eles têm uma empresa em conjunto, tá? E daí surgiu o UX. Mas o que significa, afinal? Né? Em inglês é User Experience, que é a experiência do usuário, e é você pensar, você criar estratégias, você desenhar efetivamente, no nosso caso, como é que eu consumo das notícias pelos nossos leitores, como é que eu faço essa experiência ser mais suave o possível, mais prazerosa, e com isso fidelizá-los, tá? E é claro, existem muitas técnicas, tem ferramentas, softwares, técnicas que ajudam a gente a fazer isso da maneira estruturada, tá? E não baseado em achismo. Então, quando a gente fala os principais objetivos de um projeto de UX, de User Experience, a gente está falando de utilidade, facilidade de uso e prazer no uso. Tá? Então, você pensar a experiência do seu leitor envolve que aquilo seja útil para ele, que eu esteja dando um bom retorno para o tempo que ele está me dedicando, está investindo em mim, que seja fácil de usar, que ele não fique na dúvida, que as coisas estejam claras e que dê prazer, que no final ele saia daquela leitura mais satisfeito do que quando ele começou, né? Quando a gente fala de UX, é muito comum fazer uma confusão e pensar só na parte de user interface, ou seja, da interface do usuário, tá? Então, na maioria das vezes, quando as pessoas usam o termo UX, na verdade, eles estão falando de interface. Eles estão falando de fazer a aparência de um app de celular, os textos que vão usar em cada botão, né, as figuras que ele vai escolher. E, embora, claro, isso seja uma parte importante, é só uma parte do UX, tá? A experiência do cliente vai muito além, ela é muito mais ampla. Quando a gente pensa em UX mesmo, a gente tem que pensar em todos os pontos de contato que a gente tem, não só um app, não só o website, e não só a parte tecnológica da ferramenta, mas pensar no cliente em primeiro lugar, tá? Então, aqui é um exemplo real de material, de ferramenta que a gente usa num projeto de UX para pensar na experiência do cliente, tá? Então, eu vou ali pensar qual é o momento que ele consome o meu conteúdo, qual é o estado de humor que ele está quando ele entra no meu app, qual é a expectativa que ele tem quando ele vai acessar o conteúdo do meu jornal ou da minha revista, tá? Isso é pensar UX como um todo. E no caso nosso, vai envolver não só a tecnologia, não só os apps, não só o website, mas vai envolver ele receber a minha edição, se a revista chegou no dia certo, se o jornal chegou na hora certa, se estava amassado, se estava em bom estado. Isso faz parte da experiência do meu usuário. Quando ele está lendo, como é que é a diagramação, como é que é a escrita do texto, como é que são as manchetes que estão destacando os assuntos, né? Tudo isso faz parte da experiência que o consumidor, nesse caso o leitor, tem com o nosso produto. E, é claro, também na versão digital. Tá? Como é que ele se sente quando está acessando o app da nossa empresa? Como é que ele se sente quando está acessando o website da nossa empresa? É fácil achar a notícia que ele quer? A leitura é agradável? Tem muita interrupção? A publicidade atrapalha? Tudo isso faz parte da experiência do usuário. Tá?
Então, esses conceitos são super importantes da gente entender para poder depois descer a fundo e fazer efetivamente o projeto de UX. Tá? Segundo ponto importante é o UX Writing, né, que é mais ligado ao nosso trabalho no jornalismo, né, mas tem também muita confusão nesse termo. Então, vamos entender primeiro o que é e o que não é UX Writing, tá? Porque tem 3 tipos de writing que dão um pouco de confusão quando a gente pensa nesse assunto. O primeiro deles é o web writing. O que é o web writing? É simplesmente você escrever um conteúdo pensando na interface web, ou seja, pensando no canal online onde ele vai ser consumido. O que isso significa para nós jornalistas? Tá? Em primeiro lugar, a maneira de escrever tem que mudar. Uma coisa é eu escrever para o jornal impresso, né? É habitualmente texto mais longo, em mais profundidade, com mais detalhamento, com investigação, com as características típicas de um jornal, tá? Se é uma revista, vai ser um texto mais longo também, vai ser uma entrevista mais longa com uma personalidade e tudo mais. Quando a gente migra isso para a web, tem que mudar, porque eu tenho que entender que a experiência que o meu cliente está esperando é diferente. Provavelmente, quando eu pego uma revista para ler, eu tenho bastante tempo disponível, né? Eu estou sentado ali na sala de espera de um dentista, eu estou no final de semana em casa lendo com calma, mas quando eu pego o celular para ler notícia, eu tenho muito pouco tempo. Eu estou ali em deslocamento, eu estou ali no intervalo de 2 atividades do trabalho, então eu espero que o texto seja mais curto, mais objetivo, mais direto, me transmita o que eu preciso saber sem perder muito tempo. Tá? Então, web writing começa daí, a gente adaptar a redação à realidade online. Tá? O segundo tipo de writing que tem é o copywriting. Tá? Ele é um trabalho sob esse foco, né, de UX, de redação. Ele se aproxima um pouco mais da publicidade, tá? Ele é muito usado copywriting na publicidade, nas vendas online, mas também vale para a nossa redação jornalística na hora de eu desenvolver manchetes, chamadas, títulos com mais sex appeal, sabe? Títulos que atraiam mais as pessoas, que se destaquem na multidão e que ajude o leitor a escolher dedicar o tempo dele para a minha matéria e não para de outro veículo, não para de outra fonte de informação que ele tem disponível. Tá? E, por fim, a gente chega no X-Writing, que não é as 2 anteriores que a gente falou. O X-Writing, esse termo é especificamente para a gente pensar na interface de canais online. Tá? Aí sim a gente fala muito mais de interface. A gente está falando de escolher os textos mais claros e mais diretos para um botão, para uma ferramenta, para uma interface, né? Facilitando a vida do cliente, evitando confusões e tornando a navegação mais fluida. Tá? Isso seria o UX Writing. Mas eu sei que é muita coisa, dá um pouco de confusão, então vamos ver isso em exemplos. Tá? A gente separou para vocês alguns exemplos legais de uso desses tipos de técnicas. A primeira delas, web writing. Eu peguei aqui uma matéria de um jornal chinês que foi completamente adaptada para a internet. E olha que bacana, eles usaram muito linguagem web, ali começando com um mapa, uma tabela, infográficos, animações interativas, né? Em vez de escrever um longo texto com todas essas informações, eles preferiram ali fazer um desenho, um modelo gráfico que passa para as pessoas, um fluxograma, né? Comparar a proporção com o número de bonequinhos, ou seja, essas são formas mais leves de eu transmitir um conteúdo via internet. Tá? No jornal também é super recomendável a gente usar esse tipo de gráfico, né, de ilustração, mas o texto é aceitável. Né? Na internet eu preciso ter vídeos, como está aqui, tá vendo? Um vídeo automático que já vai passando quando ele dá o scroll no conteúdo. Esse modelo aqui, esse infográfico, explica claramente como é que a pessoa deve fazer a higienização. Imagina escrever tudo isso em texto, né? Vale aquela grande máxima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, principalmente nesse caso. Para a gente descrever todo o processo de higienização da mão, é muito complexo em palavras. Quando eu uso um infográfico, fica muito mais fácil, tá?
Esse é um bom exemplo de web writing. Agora vamos ver o copywriting. Tá? Aqui tem um exemplo muito legal, muito objetivo de copywriting, que é a página principal do iPhone X no site da Apple. Né? Em vez de ter um longo parágrafo descrevendo o que é o iPhone, um smartphone de última tecnologia, com tal feature, babá, eles foram super diretos, objetivos e te dá vontade de comprar. Pelo menos para mim deu. Né? Tem ali iPhone X, design todo tela, a maior duração de bateria de um iPhone, desempenho mais rápido, fotos com qualidade de estúdio. Pronto, isso é um exemplo de copywriting. Eu simplifiquei bastante o texto e fui absolutamente direto ao ponto, passando ali os principais benefícios do produto, né, e dando vontade da pessoa aí sim fazer o scroll e ver o resto das informações abaixo. Tá? Mas o copyright do produto está claro, está objetivo, 4 principais benefícios que eu tenho que entender. Bom, agora vamos para o UX. Tá? E a gente trouxe alguns exemplos para a gente falar mais, já que é o assunto, né, mais ligado ao UX. Né? Esse aqui é um exemplo muito bom de UX Writing. Em vez de manter a interface padrão do sistema operacional, né, do Windows ou do Mac, que seria o de cima, né, uma janelinha escrito lá, você deseja mesmo sair dessa reunião, né, clique OK, vai ocasionar que você saia da reunião. E aí os 2 botões padrão da ferramenta, que é cancelar ou OK. Né? OK, não tem nada de errado nisso, as pessoas vão entender, mas eles foram mais inteligentes nessa ferramenta que a gente está usando. Eles migraram para uma janelinha mais direta, que a mensagem é só deseja sair da reunião, e aí os botões em si são muito claros, muito diretos. Né? Se você clicar nesse, você não vai sair da reunião. E se você clicar no segundo, você vai sair da reunião. Pronto, está claro. Eu poupei uma frase inteira, deixei os botões mais simples e reduzo o índice de atrito com o leitor. Né? Eu reduzo a chance do cliente acessar o botão errado e ter consequências com isso. Tá? Segundo exemplo que eu gostei muito foi da página de erro do site da Marvel. Se você digitar lá www.marvel.com/qualquer coisa que não exista, né, Fred, por exemplo, não tem essa página, óbvio. Então você vai cair na mensagem de erro de 404, que é o padrão. Só que eles usaram uma linguagem diferente, isso é web, ou é UX Writing. Eles usaram de humor. Por quê? Porque é a cara da Marvel, né? Uma empresa de comic books, de quadrinhos, de ficção. Então eles podem brincar. Ali eles usaram como mensagem, em vez de uma coisa careta, chata, técnica, eles colocaram uma brincadeira, que a Hydra, que são os vilões, né, os inimigos, estão nesse momento atacando essa página. Né? E claro, para não gerar confusão, também colocaram abaixo o texto absolutamente claro e não técnico, explicando para o cliente o que provavelmente aconteceu e como resolver. Então tem um texto ali bem direto dizendo, olha, verifica a digitação do endereço que você fez, se está correto, volta para a página anterior ou usa a nossa ferramenta de busca para encontrar o conteúdo que você realmente quer. Então, esse aqui são 2 exemplos legais de UX Writing na mesma página. Outro exemplo que eu acho muito bacana é do videogame da Nintendo, o Switch. Tá? Ele é esse videogame portátil aí. E eu peguei uma interface dele que antecipa os problemas que um cliente pode ter. Então, eu me coloco no lugar do cliente, eu tenho empatia com esse público para antecipar como é que vai ser a experiência do público. Essa tela aqui, basicamente, é para você digitar um código único de compra de um produto. Você pode, por exemplo, comprar um cartão de crédito nas lojas americanas e aí você raspa atrás, tem esse código aqui de 16 dígitos que você digita no videogame e entra o crédito. Ou a mesma coisa com o jogo já. Você pode, na Americanas, comprar lá o Super Mario Bros. Tá? E vai ter esse código para você digitar. Só que o que a Nintendo fez de muito legal? Reparem que aqui no teclado virtual tem alguns caracteres, tem algumas letras que estão desativadas, tá? Elas estão em cinza, vocês podem reparar, porque elas não podem ser usadas. Quais são essas letras? O O, o I e o Z. Mas por que eles tiraram o O, o I e o Z, tanto do código que vem no cartão, quanto do teclado? Porque o O é muito parecido com o 0, quando você está lendo o código no cartão.
o Z é muito parecido com o 2 e o I é muito parecido com o 1. Então, tinha uma chance muito grande, se eles usassem esses caracteres no código, do cliente se enganar na hora de digitar. Se o código fosse, por exemplo, 23IJ, eu poderia digitar 321J, né? Então, para evitar esse tipo de confusão, que ia deixar o cliente frustrado, no final ele ia acabar acertando, mas ele ia se frustrar, ia ser uma experiência com mais atrito, mais desagradável, então ele já elimina logo. Os códigos nunca vão envolver I, O e Z, e eu já desativo isso no teclado para a pessoa ter essa certeza. Se eu olhar o código e achar que é O, quando eu chego no teclado e vejo que o O não pode ser usado, eu já entendo que é o 0. Tá? Então, esse é um tipo de UX muito bem feito. E, claro, tem a mensagem ali em cima também explicando se eu cometer algum engano. Por exemplo, nesse caso, eu digitei só 15 dígitos do meu código único para download do jogo. Antes mesmo que eu dê OK, que eu veja um problema, eles colocaram essa mensagem ali em cima. Olha, o código deve ter pelo menos 16 dígitos. Então, assim, eu já sei que tenho que complementar antes de continuar. Tá? Isso também é uma redução de atrito importante para o cliente. Outro aspecto muito importante para a gente pensar no UX-Writing é o SEO, tá? Que é o Search Engine Optimization, ou seja, eu otimizar a posição que eu vou aparecer no Google. E o que isso tem a ver, né? Claro que eu não preciso dizer para ninguém a importância do SEO, né? Todo mundo ouve isso o tempo todo e é verdade. Em primeiro lugar, o UX-Writing vai definir as palavras que eu vou usar, né? O jeito que eu vou escrever. E isso tem que ser feito pensando não em nós jornalistas, não no veículo, não na edição, mas sim no leitor, no cliente. Por quê? Porque quando a pessoa fizer uma busca no Google, ela vai procurar com as palavras dela e não com as palavras de um jornalista. Então, eu fazer o ad writing aqui, eu fazer o X-writing aqui, envolve eu escrever as palavras que as pessoas procuram. Então, nessa época, é muito provável que as pessoas vão escrever, por exemplo, dicas para o isolamento social, né? Então, essas palavras têm que estar dentro do meu texto. Essas palavras têm que estar no título da minha manchete, tá? Porque é o que vai fazer o Google encontrar mais. E o que não falta é conteúdo, né? Eu tenho que pensar o conteúdo, o título certo, as palavras certas, a forma certa de eu escrever a linguagem para ser prioritário, porque senão eu vou estar brigando ali, nesse caso, com mais de 38 milhões de resultados, mais de 38 milhões de conteúdos sobre dicas de isolamento social em português que a pessoa tem à disposição. Se eu não tiver na primeira página, esquece, ela não vai me achar, ela não vai ler o meu conteúdo, ela vai acabar lendo de algum concorrente meu. E como, obviamente, não é isso que a gente quer, o primeiro passo é pensar em SEO também, tá? E, em segundo lugar, eu tenho que pensar em o quão atrativo esse título vai ser também, né? Então, eu, por exemplo, achei que esse quarto resultado aqui se destacou lá no meio da multidão, né? Se destacou no meio do ruído. Porque o primeiro é Guia para a Vida em Casa, G1, lista dicas para isolamento social. O segundo, quarentena, como manter a saúde mental em dia. Não é diretamente o que eu pedi, né? Terceiro, dicas para inteligência emocional para lidar com isolamento. Também não é exatamente o que a pessoa estava procurando. E o quinto, veja 5 dicas para se adaptar melhor ao isolamento social. Tá? Ali é uma linguagem mais UX writing, sabe? Tem um pouco de copywriting também. Já tem ali 5 dicas, né? Número, lista. Isso ajuda muito a atrair a atenção das pessoas. Então, todos esses elementos a gente tem que pensar na hora de fazer uma boa redação digital hoje em dia. Tá? E, claro, usar hashtags, usar palavras-chave, né? Sempre com a cabeça do cliente, sempre com a cabeça do leitor. Okay? E um exemplo que eu acho fabuloso, já é um pouquinho antigo até, mas o Globo usou conceitos de experiência do usuário até no jornal físico já. É uma coisa genial, fantástica, né? Eles pensaram na experiência do leitor na questão de polarização, nesse caso.
Então, eles fizeram, nesse exemplo aqui, no mesmo dia, 2 capas diferentes para o mesmo jornal. Claro que o conteúdo é o mesmo, as matérias são as mesmas, as notícias são as mesmas. Mas eles fizeram 2 capas diferentes para atrair os 2 públicos diferentes da polarização. Então, numa capa destacava aliado de Cunha vai relatar impeachment de Dilma. E na outra capa destacava judiciário repudia ofensas e suspende manobra de Lula. Tá? Então, óbvio que as 2 notícias estão contidas nos 2 jornais, mas a capa vai se diferenciar para chamar mais a atenção de uma parcela de leitor ou de outra parcela de leitor. Isso é pensar a experiência do usuário, isso é fazer copywriting para chamar mais a atenção na banca e a pessoa comprar mais o jornal, né? Que é um exemplo muito legal de envolver esses conceitos no físico também, no impresso. Que é algo muito importante, tá? A gente, obviamente, está falando mais de digital quando pensa em interface, mas a experiência do usuário está em tudo. E como jornal, a gente tem que pensar o negócio como um todo, tá? Não é só digital. A última palestra que teve da NJ da ANE foi muito boa, do Eduardo Tesler, sobre a saúde das revistas e jornais. Quem não viu, vale a pena olhar. E ele fala da migração que está tendo. Mas a gente tem que lembrar também que o negócio é o todo, tá? Não é só o digital. O digital é fundamental, tem que ter essa migração, né? Eu falo muito sobre isso, faço muita consultoria de transformação digital, mas não pode abandonar o todo. E não é aplicar só as coisas boas ao novo canal digital e deixar o resto. Na verdade, a gente tem que pensar o todo, tá? Bom, e o que envolve criar uma redação focada em UX, tá? É a gente já escrever tudo pensando em ajudar o leitor a atingir os objetivos. A gente tem que considerar o modelo mental, a motivação de quem está lendo e, por isso também, qual tipo de linguagem, quais palavras, qual duração do texto, tudo isso, para garantir uma melhor experiência, reduzir as frustrações, né, saber usar o tom de voz correto para cada momento, cada notícia e o nosso público, né, ou seja, não é o mesmo tom de voz para todos os veículos, só porque está online, não é o mesmo público, então a gente tem que entender cada público e usar empatia com ele para poder ter mais conexão. E, por fim, usar as ferramentas técnicas também, né? Respeitar os padrões de mercado e respeitar as heurísticas que definem uma boa usabilidade. Tá? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de ferramentas que a gente tem nessa área de UX. Tá? Tem bastante coisa que a gente pode usar, porque quando a gente fala de UX design, é a gente desenhar todo o fluxo de experiência do usuário pensando em cada ponto de contato e como é que eu torno isso mais simples. Para tanto, a gente vai ter que usar necessariamente pesquisas e testes, tá? Usabilidade, UX, não é achismo, não é palpite. Ele se baseia muito em dados, informações, resultados, tá? E tem muita melhor prática, tem muito best practice desde a década de 90 que a gente pode usar para ganhar atalhos, né? Para cortar caminho. Isso é muito importante. Mas, acima de tudo, é ter empatia. Tem 3 modelos básicos quando a gente fala de um projeto de UX que a gente tem que desenvolver, que é o sitemap, o wireflow e o wireframes, tá? Significa eu pensar primeiro toda a navegação do usuário, todos os conteúdos que eu vou ter, como é que eu organizo esses conteúdos, qual é a melhor lógica de agrupamento, de organização, de exposição na página principal, tá? Depois eu vou entrar nos wireflows, que é como que eu vou navegar de um grupo para o outro, como que eu vou navegar de um conteúdo para o outro, tá? Como é que eu ligo esses elementos que a gente separou no sitemaps. E, por fim, a gente vai para o wireframe, que aí é efetivamente desenhar cada tela, tá? São templates, né? São padrões, mas eu vou ter lá. Qual é o desenho de uma notícia? Qual é o desenho de um infográfico? Qual é a interface para um vídeo? Qual é a interface para um áudio, né? Então, a gente vai definir a melhor forma de apresentar cada tipo de conteúdo. Depois disso, a gente vai para uma fase que parece até brincadeira, né? Mas é realmente desenhar literalmente cada elemento desse para poder fazer as combinações. E aí parte primeiro de um design de interface, né? Que vai fazer o desenho desses elementos e ver como é que seria mais lógico com base na heurística.
e depois a gente vai testar isso com o usuário, inclusive, para não gastar dinheiro, tempo, recurso, programando tudo, para depois ver se ficou bom ou ruim, se o usuário gostou ou não. Nessa etapa, a gente já faz um primeiro teste. A gente usa esses elementos que estão aí na tela mesmo, em papel, mostra para o cliente e pergunta: você acha que isso faz sentido? Como é que você arrumaria esses conteúdos na página de um jornal? Como é que para você seria mais lógico? Porque a gente vai tirando insights, a gente vai fazendo pesquisa qualitativa para entender a cabeça do cliente, né? Para ter empatia e poder ganhar tempo nas próximas etapas, ter uma chance de resultado melhor. Tá? Lá no fim, depois que já desenvolveu pelo menos um protótipo, né, mais navegável, mais programado, a gente vai para o teste de usabilidade, que aí pode ser desde um teste com bastante recurso, como esse aí, que está numa sala espelho, né? O responsável pelo teste está atrás do espelho, o cliente veria um espelho, mas ele vê como se fosse um vidro transparente. Então, a gente consegue ver o que o cliente está fazendo lá do outro lado, na salinha fechada, né? Tem um software gravando toda a navegação dele e uma câmera filmando a expressão dele para eu saber o momento que o site deixa ele mais feliz, o momento que deixa ele mais apreensivo, né? Tudo isso são insights importantes e saber onde ele tem dificuldade na navegação, tá? Essa é uma estrutura bem completa ali com sala espelho. Os softwares têm vários tipos, né? Tem desde o que só grava a navegação até o que consegue fazer até o escaneamento de retina para saber para onde a íris da pessoa está mirando a cada momento. Então, eu consigo ter um mapa de calor do meu site, né, das posições que a pessoa passa mais tempo olhando. Assim, eu sei aonde eu devo colocar os elementos para chamar mais a atenção das pessoas. Que tipo de navegação, com os olhos, nesse caso, a pessoa faz no meu website, para eu poder distribuir melhor os conteúdos. Tá? Tudo isso tem vários softwares que fazem. Aqui é o exemplo que eu falei de gravar a navegação que ele está fazendo na tela, ao mesmo tempo que eu gravo as expressões faciais dele. Então, depois eu consigo assistir isso e entender bem o que causou frustração nele, o que causou dúvida, o que causou desânimo e, se Deus quiser, o que causou alegria, o que fez ele se motivar, o que chamou mais a atenção dele, né? Tudo isso a gente consegue observar. Mesma coisa se for uma navegação de app do celular. Tá? Eu gravo ali a telinha do celular, o que ele está fazendo e a expressão facial dele. Depois a gente consegue comparar isso e tirar insights. Mas não precisa ser tão complexo também, tá? Pode ser uma estrutura mais simples, se a gente é um veículo menor, um jornal regional, não tem tanto investimento, não tem problema. Dá para a gente colocar uma webcam presa num celular e filmar a navegação que ele está fazendo para depois a gente avaliar. Posso colocar um software de gravação de tela para gravar a navegação que ele está fazendo no computador, né? Tem formas mais simples. E também não preciso necessariamente da sala espelho. É melhor, tá? Deixa a pessoa mais à vontade. Tem motivo para cada metodologia. Mas, se eu não tenho investimento para isso, não tem problema. Chama alguns leitores, né, para ser representativo na sua edição mesmo, pega uma sala de reunião, bota um computador e deixa ele navegar. Fica um entrevistador do lado, com um caderno e lápis, fazendo anotações, vendo o que ele está conseguindo fazer, o que ele não está conseguindo fazer, tá? E pronto. Você tira coisas fantásticas desse tipo de experiência, tá? Coisas que você nunca imaginaria sozinho e quando você vê o cliente ter dificuldade fica muito claro. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz um trabalho de usabilidade para o governo de São Paulo e em alguma tela de fazer uma requisição online para os cidadãos tinha um botão escrito avançar. E para quem tem fluência na internet é muito comum um botão avançar, né? Mas foi muito engraçado no teste de usabilidade que quase a totalidade dos entrevistados, que eram pessoas mais simples, de classes D e E, travavam nessa tela, sabe? Eles paravam e não clicavam em nada. Ficavam olhando um tempão na tela sem saber o que fazer. Aí a gente intervinha e perguntava onde você acha que deve clicar? E ele falava, não sei. E aí a gente perguntava, o que você acha desse botão avançar? Aí ele falava, eu não sei o que isso vai fazer. Aí a gente perguntava, por que você não clica? Aí ele falava, porque avançar é uma palavra ruim. E aí a gente foi entender que para esse público, avançar só tinha a conotação de um cachorro avançando em alguém, por exemplo, de um bicho avançando
em você. Então, eles remetiam isso a causar algum problema. Aí foi só uma questão da gente mudar de avançar para seguinte, próximo, não lembro exatamente da próximo, mas foi só mudar o texto desse botão que a gente aumentou a conversão em quase 80%, sabe? Porque as pessoas pararam de abandonar a página. Então, esse é o tipo de resultado que a gente tem fácil com o teste de usabilidade. Uma dica importante, tem que testar só uma tarefa por vez, tá? Não deixa o cliente muito confuso na hora de fazer o teste. Se tiver muita coisa para ele fazer, vai cansar e aí você não vai conseguir tirar os insights que você precisa. Então, para cada pessoa que você levar para fazer o teste, dá uma atividade só, sabe? Uma tarefa, que é achar tal notícia, ou fazer o cadastro no jornal, ou fazer uma assinatura do jornal. Você dá uma tarefa e deixa ele testar, sabe? Não aproveita que o cara está lá para fazer um monte de coisa, não funciona. Tá? E, por fim, depois que a gente já tem esses insights, a gente pode partir para os testes. Aí a gente pode reprogramar uma página, por exemplo, eu vou mudar o botão avançar para o botão prosseguir. E aí eu quero testar se isso resolveu. Eu posso fazer um teste AB. A gente coloca as duas páginas no ar, tá? Sei lá, vai ter um grupo de controle aí de 80% dos visitantes vão ver a página comum, como ela já era, né, o botão avançar, e 20% eu vou mostrar uma versão com o botão prosseguir, que aí eu vou conseguir comparar o resultado desses dois grupos. Eu vou ver que, por exemplo, no botão avançar, só 23% das pessoas prosseguiam. Com o botão prosseguir, 37% das pessoas prosseguiram na navegação. Então, melhorou. Eu sei que é uma alteração que eu posso fazer. Tá? Essa é a ideia. E aí, os princípios do UX Design, tá? É você ter sempre uma proposta clara, um objetivo só por tela, para não confundir o seu usuário, prender a atenção do usuário, padronização e coerência, para ele não ter que pensar muito, aprender coisa nova, sabe? Usar o que ele já tem como referência mental, e flexibilidade e controle. Aí eu trouxe um exemplo muito bacana de pensar isso no aplicativo do New York Times. A gente sabe que o New York Times já é referência mesmo, né? Então, eles têm ali no novo app deles uma empatia com o usuário que é muito legal. Na hora que o usuário entra, ele tem duas opções, uma manual, uma automática. Nesse caso aqui, na manual, eu digo quanto tempo eu tenho para ler notícias. Botei 5 minutos. Então, o app vai escolher as notícias mais rápidas para eu poder estar por dentro de tudo em apenas 5 minutos. Tá? Ou tem a opção ainda de você fazer uma integração automática com o Google Calendar. E aí ele vai ver os meus compromissos e no intervalo desses compromissos, quando eu tenho tempo vago, ele me manda uma mensagem, um alerta, um push para eu ler notícias. E já adequa o tempo de leitura a esses minutos que eu tenho livre entre duas reuniões, por exemplo. Tá? São dois exemplos muito bacanas de se adequar ao cliente. E chegamos finalmente nas tendências, né? Para onde a gente está caminhando com o UX no Brasil e no mundo. Tá? Primeira coisa, trouxe tendências atemporais e tem algumas tendências também que foram aceleradas por causa do coronavírus, do isolamento. Tá? Primeira delas, que é muito positiva para a gente, esse é o contraponto que eu queria fazer lá em tudo que o Eduardo falou no outro webinário, que foi muito bacana, como eu disse, já vale a pena ver, porque está tudo precisamente correto, mas a gente também tem que olhar o lado positivo de tudo, né? Com essa crise, a gente teve uma valorização das referências confiáveis, tá? Ou seja, das marcas de notícias que eu confio, porque tem tanto fake news, todo mundo sabe que tem tanto fake news sobre esse assunto, que é melhor eu buscar um veículo que eu confie. Eu vou confiar muito mais no que o Estadão está falando sobre os padrões internacionais da OMS do que eu poderia confiar num blogueiro desconhecido, né? Então, teve esse processo de busca por credibilidade e também teve um processo de busca por relevância regional, que é muito bacana também para os diários regionais, para os jornais regionais, porque eu quero também saber como é que está a realidade aqui na minha cidade. Não me interessa tanto saber o que está acontecendo lá em Manaus, né? Nada contra Manaus, mas eu não moro em Manaus. Os procedimentos de Manaus não são tão relevantes para mim. Então, para mim, é mais importante o que acontece aqui no Rio, né? Então, tem dois pontos aí que valorizam
as nossas edições, que são muito importantes, tá? Segundo aspecto é o grande crescimento que teve no acesso, principalmente do digital, né? Claro que no impresso a gente está sofrendo, porque as bancas de jornal estão fechadas, você não sai na rua, mas o acesso ao digital bombou, né? Tanto o Globo como a Folha, para usar como exemplo, que são os dois maiores do Brasil hoje no digital, com alguma folga, né? Eles estão batendo mensal agora, em média, 75 milhões de usuários, claro que varia um pouco, né? Cresce a cada mês nesse momento, mas já bateram ali praticamente 75 milhões de usuários únicos por mês, 175 milhões de visitas, tá? E mais de 400 milhões de page views cada um, tá? Ou seja, é muita coisa. E para a gente ter alguma referência, né? Isso significa que, comparando com fevereiro, o volume de acesso quase dobrou para esses veículos. E a proporção de acesso direto também dobrou praticamente nessa crise. Isso mostra que quem já estava pronto está crescendo bastante no modelo digital, tá? Isso vale para todos os mercados, na verdade. A transformação digital acelerou forçadamente por causa do isolamento, né? E com as edições não poderia ser diferente. A gente tem quase o dobro de acesso e mais gente, proporcionalmente, procurando a URL do site, o que mostra o que eu falei no slide anterior, da busca por um conteúdo confiável e relevante, tá? Aqui tem estatísticas também do crescimento de busca de notícias em geral, né? Então subiu 75% a busca por notícias no Google, no YouTube, aumentou 60% o tempo de live stream da Jovem Pan, aumentou 6 vezes o tempo de visualização de conteúdo da Band, tá? TV Bandeirantes, ou seja, estão procurando muito mais. A busca pelo termo em casa cresceu 123% de fevereiro para março, tá? Isso mostra a oportunidade da gente produzir conteúdos para isso, né? Não só política, saúde, as coisas que têm super a ver com esse momento, mas também fazer os conteúdos que as pessoas estão precisando realmente nesse momento, né? Conteúdos mais leves, boas notícias, como se exercitar, como enfrentar o tédio, como fazer novas receitas, como manter a casa limpa, como ajudar os filhos a estudar, tudo isso está tendo muita demanda, tá? Esses são os principais termos que cresceram no Google. Então, se eu tenho um bom conteúdo publicado com as palavras certas, vou aumentar ainda mais o meu volume de acesso, né? Outro fenômeno desse momento é a digitalização forçada dos mais idosos, né? Acabou de vez aquele papo de que só os jovens estão online, isso já era mentira há muito tempo, mas agora, então, os idosos, por serem o grupo mais afetado, né, de mais risco, estão absolutamente trancados em casa e a maneira deles se conectar é digital, é online. Então, agora os idosos, né, estão absolutamente online o tempo todo. Então, é mais um público que eu tenho que pensar no UX para eles também, né? Qual é a linguagem que eles usam, o que torna mais fácil a navegação desse público com menos experiência digital e por aí vai. Outro fenômeno, a gente teve mais tempo livre, mas também está com mais ruído, tá? Isso é uma dicotomia interessante que a gente tem que trabalhar. As pessoas têm mais tempo para consumir conteúdos, para ler notícias, e ao mesmo tempo tem mais conteúdo sendo produzido. Tem live o dia inteiro, né? Vocês devem estar recebendo, como eu, convite para participar de eventos como esse webinário, lives, o tempo todo. Então, o que vai acontecer com esse ruído é que as pessoas vão filtrar o que elas consideram mais relevante, mais importante. Então, a gente tem que saber entregar um conteúdo relevante, tá? E, ao mesmo tempo, esse excesso de alternativas gera o FOMO, né? Que é o medo de você estar perdendo alguma coisa. Em inglês, FOMO é Fear of Missing Out. Ou seja, a pessoa quer ver tudo, quer saber tudo o que está acontecendo. Mas não dá, humanamente não dá. Então, a gente tem que saber se destacar na multidão para ser essa fonte que a pessoa vai saber que está tendo o que importa, tá? Ok. Esse aqui é um exemplo muito legal também, que a gente tem que pensar a usabilidade cada vez mais, além do papel e até além das telas. Aqui é uma tendência muito forte para o futuro, tá? Que as notícias não sejam mais lidas, e sim ouvidas, porque cada vez a gente tem mais assistente virtual, né? Assistente digital, seja a Siri do iPhone, seja o Google Assistente do Android, seja a Alexa da Amazon, e as pessoas interagem com as interfaces por voz agora. Essa é uma grande tendência, tá? Então, já tem que pensar o UX via voz também.
trouxe aqui um exemplo real de como eu costumo ler notícias de hard news, sabe? O que eu preciso saber rapidamente. Então, eu converso com o meu assistente da seguinte maneira, com o Google Home. Gravei aqui para vocês verem. Ok, Google. Olá, como posso ajudar? Leia as últimas notícias para mim. Essas são as últimas notícias. Retomando as notícias de Folha, às 6h58 da tarde, no dia 8 de maio de 2020. Olá, eu sou Renato Suquevicius e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio. O governador de São Paulo, João Dória, estende a quarentena no estado de Rio de Janeiro. 31 de maio. Ou seja, eu peço para o Google ler as notícias para mim e ele lê. Né? Então, a gente tem que estar posicionado nesses resultados de podcasting com o Google, fazer parceria com essas fontes, que provavelmente no futuro vão ser a principal fonte de tráfego que a gente vai ter. Tá? Então, meu conteúdo não pode mais ser só papel e não pode mais ser só palavra também. Eu tenho que ter áudio, eu tenho que ter vídeo, eu tenho que ter conteúdos otimizados, a busca por voz, né? Até porque não é só quem tem o Google Home ou o Amazon Echo em casa que vão fazer isso, né? O celular também faz, eu posso conversar isso com o meu celular. Então, enquanto eu estiver dirigindo, eu posso deixar o celular no painel do carro e falar a mesma coisa. Ok, Google, leia as últimas notícias para mim. E ele vai estar lendo para mim, né? Eu posso ouvir um podcast enquanto estou indo para o trabalho, de ônibus, de metrô, ou seja, hoje, cada vez mais, a gente tem que ter uma plataforma, não só um website, tá? Então, minhas notícias têm que estar da melhor maneira possível numa Smart TV, no celular, num Kindle, num tablet, num fone de ouvido da Apple, na Amazon Echo, ou seja, em todas as fontes possíveis, tá? E pensar muito fora da caixa, né? Não é porque eu sou jornal ou revista que eu preciso continuar só com palavras, só com impresso, né? A Veja tem canal de vídeo, a TV Gazeta passa a programação no próprio Twitter, sem você precisar sair da rede social. A Você S.A. tem programa de podcast, ou seja, uma revista Você S.A. se tornou rádio, uma revista Veja se tornou TV, né? Uma TV Gazeta se tornou rede social. Tudo está aberto, a gente tem possibilidades inúmeras hoje, né? E até podemos ir mais longe, o New York Times, que já tem presença em todos esses que eu falei, tem até aplicativo de realidade virtual, né, onde você pode baixar o aplicativo e realmente ficar inserido nas notícias. Então, se eles fazem uma cobertura de uma manifestação, por exemplo, você consegue usar o óculos de realidade virtual para ver a notícia. Então, tem aqui o exemplo, né? Eu posso pegar um óculos de realidade virtual, que pode ser um de papelão como esse ou qualquer coisa, coloco o meu celular encaixado no óculos, no dispositivo, com o aplicativo do New York Times nesse caso, e assim eu posso ver a manifestação de todos os ângulos, olhar para um lado, olhar para cima, olhar para baixo e ver todo esse conteúdo, tá? Um dos conteúdos mais legais que o New York Times tem nesse aplicativo, na minha opinião, é para você visitar Marte. Então, eles fizeram uma parceria com a NASA e capturaram com uma câmera 360 Marte. Então, você consegue efetivamente caminhar em Marte usando esse aplicativo de realidade virtual. E só para vocês terem uma noção, é um projeto absolutamente acessível, tá? Não custa tão caro quanto a gente costuma pensar. Para fazer o app, você vai gastar aí uns R$35 mil. Para adquirir uma câmera de 360, que você vai ter que usar quando fizer essas coberturas para colocar no app, é mais R$3 mil. E se você quiser distribuir óculos de papelão igual a esse que eu mostrei para vocês, com uns R$8 por cada dispositivo, você já consegue comprar e distribuir para os seus leitores, por exemplo. Tá? Então, é um projeto acessível. E para fechar a parte que eu trouxe, a gente partir para perguntas e respostas, tá? Só algumas ideias que tem que ficar na cabeça de todo mundo quando pensar em UX. Primeiro, os negócios têm uma pirâmide, que lá na base vai ter a tecnologia que vai me dar sustentação, tá? Então, UX tem a ver um pouco com tecnologia, mas essa tecnologia tem que estar a serviço do conteúdo,
que é o nosso principal produto, tá? Tecnologia por tecnologia não adianta nada, é só a base da pirâmide. Ela tem que estar orientada a consumo do conteúdo, e é o que vai me gerar o faturamento, que é o que vai me gerar assinatura, que é o que vai me gerar patrocínio, tá? Então, não pensem a tecnologia isolada, mas orientem isso ao nosso negócio, tá? Como é que é o modelo do nosso negócio? Qual é a pirâmide que dá sustentação ao que a gente precisa? Por outro lado, você ter hoje a empresa sem tecnologia, vai faltar a base, tá? Não vai dar sustentação para tudo. Então, aqui os principais passos, tá? Depois vocês vão receber esse material todo, então podem estudar de novo, ver aí. A gente tem que mapear bem o público-alvo, fazer pesquisa, pesquisar o mercado, definir se vai fazer interno ou externo, tá? Depende do tamanho do veículo, depende das características. Treinar a equipe toda nesses conceitos, isso é super importante, tá? Isso vale para todos os tamanhos de veículo. Eu preciso treinar todo mundo. Jornalista, TI, conteudista, designer de interface, todo mundo tem que estar alinhado com os conceitos de UX que a gente falou. Por fim, identificar as oportunidades e iniciar os projetos, tá? Eu deixei aqui alguns sites que são referências muito boas para pesquisar mais conteúdo, estudar mais sobre o tema, tá? Tem uma leitura boa, tranquila. Equipe para trabalhar no veículo. Isso varia, obviamente, tá? Se a gente estiver falando de um veículo grande, que tem alterações frequentes na criação de novos modelos de página, faz muitos projetos especiais é super importante pensar a usabilidade UX, é legal ter pelo menos um UX Leader, um UX Designer e um UX Writer, tá? Ou seja, a pessoa que vai escrever pensando em usabilidade, os títulos, as chamadas, os botões, um designer para desenhar a interface, pensar na experiência, e um líder que tem um conhecimento geral de UX, tá? Para coordenar a equipe. E, claro, dependendo do tamanho do veículo, se a gente falar de um Estadão, de um Globo, vai precisar de mais profissionais do que isso. Tá? Você vai montar alguns times com essa formação para atender as diversas áreas do jornal. Se você é um veículo médio, tá, que faz algumas alterações, tem alguns projetos especiais eventualmente, provavelmente não vai valer a pena se manter uma estrutura tão grande. Então, você contrata só um UX Expert para ser o líder da área e contrata empresas, né? Eu preciso fazer um teste, eu vou contratar um fornecedor. Eu preciso desenhar uma interface, eu contrato um freela, né? Vai fazendo on demand. E se você é um veículo regional, que tem formatos mais padrões, usa só os templates que já estão definidos, né? Vale mais a pena você contratar um projeto pontual com algum bom fornecedor, né? Que vai lá, vai fazer todo o estudo, definir as heurísticas, ver os benchmarks e montar os templates para você. Depois você só segue esses templates e, em todos os 3 casos, treinar a equipe, né? Porque para usar bem o template, minha equipe tem que entender os conceitos de UX, tem que saber escrever da maneira certa, tá? Isso vale para qualquer tamanho de veículo. De uma maneira geral, só para dar uma ideia, tá? Que a RNJ pediu, um profissional de UX pode receber ali entre 2 e 4 mil reais, e se for um profissional sênior, num veículo grande, o salário chega a uns 8 mil reais por mês, tá? Bom, e aí os pensamentos que eu falei que não pode esquecer. Você não é o seu leitor. Então, a gente não escreve jornal para a gente. Não é a linguagem que o Fred fala que tem que estar refletida no jornal, mas sim a linguagem do seu leitor. Você vai saber fazendo pesquisa, tendo empatia, conhecendo bem o público-alvo, tá? Segundo que está ligado a isso, não podemos ficar presos ao passado. O meu leitor não é mais aquele cara que eu conheci 20 anos atrás, quando eu só tinha a versão impressa no papel, né? Se a gente ficar escrevendo só para esse público, infelizmente, daqui a pouco ele vai morrer. O banco vai ficar vazio com flores na memória do nosso leitor, né? Hoje, o nosso leitor inclui jovens, o nosso leitor inclui quem só acessa digital, mas isso varia de região para região, de jornal para jornal. Então, a gente precisa conhecer, precisa fazer pesquisa, precisa entender isso, tá? Terceiro ponto, ninguém quer uma furadeira de 1/4 de polegadas. O que a gente quer é um objeto pendurado, tá? E isso vale para a tecnologia. Eu não quero a última tecnologia de VR. O que eu quero é uma experiência melhor para consumir o conteúdo do jornal ou da revista. E aí eu vou pensar qual é a tecnologia que melhor integra isso, tá? A mensagem aqui é: não use uma tecnologia só porque ela é novidade, só porque ela está na moda. Isso pode piorar a experiência do seu usuário.
Eu tenho que pensar na melhor forma do usuário consumir o conteúdo. Depois eu vou descobrir qual é a tecnologia que entrega isso. Okay? E, por fim, interface é como uma boa piada. Se você tem que explicar, ela não é tão boa assim, tá? Ou seja, nunca ache que a culpa é do usuário, tá? Não, o usuário que não sabe usar o jornal. Não. É você que não fez ainda o trabalho de UX suficiente. Porque a interface tem que ser autoexplicativa. O cliente tem que chegar lá e não precisar de informação. Isso é o que eu mais gosto na Apple. Elas têm uma regra lá. Se você precisar colocar o manual junto com o produto ainda não está pronto para ir para o mercado. Todos os produtos da Apple têm que ser absolutamente autoexplicativos, tá? E a gente tem que pensar a mesma coisa no nosso website, no nosso app, nas nossas interfaces. E, por fim, isso tem que ser um mindset geral, tá? Não é só um projeto pontual. Não adianta só a gente refazer os templates. Tem que ser o mindset da empresa para sempre. Faz sentido? Bom, é isso aí que eu tinha reservado de conteúdo para a gente começar a conversa, né? Agora estou aberto a todas as perguntas, dúvidas que vocês tiverem. Uau, Fred, como sempre, os seus webinários são aquelas aulas magnas, né, que a gente recebe assim, cheia de detalhes, cheias de informação e de uma generosidade incrível. Estamos aqui aguardando as pessoas se manifestarem. Eu só queria colocar uma questão aqui. Óbvio que daqui para frente a gente sabe que a nossa vida vai ser cada vez mais no digital, né? Principalmente a parte de física esse ano, inclusive. Você acha que, além de todos os outros desafios e obstáculos que o meio jornais e revistas tem atualmente, nessa questão de UX Writing, o mais difícil vai ser as marcas personalizarem esses textos? Ter Sim. uma personalidade de marca, né, naquele texto, daquele jornal, daquela revista, daquela rádio, daquela emissora de TV. Talvez seja essa grande desafio. Sim, com certeza, Marisa. Esse ponto que você trouxe, ele é muito relevante, até porque a gente tem diferentes níveis de personalização, né, desse conteúdo que tem que ser respeitado mesmo. O primeiro dele tem a ver com a linha editorial do jornal, né, um pouco mais conhecido, sempre foi assim, a gente tem que ter a nossa linguagem, a nossa linha editorial. Mas, ao mesmo tempo, você colocou um ponto super importante. Hoje tem que estar muito mais personalizado com o meu público-alvo também, com o meu leitor, com o que ele está esperando. E a tecnologia permite isso, né? É claro que é uma mudança de paradigma importante no jornalismo, mas o ideal hoje é que a gente já tivesse uma redação da mesma notícia feita para o impresso, uma outra para o digital, porque são linguagens diferentes, tá? Isso eu já falo nos clientes há muito tempo. E pensando no futuro, a gente vai ter que ir ainda mais longe, como você ressaltou bem. Eu vou ter que fazer a do digital, principalmente, várias redações diferentes da mesma notícia, para que elas atendam ao interesse, às linguagens, ao momento de públicos diferentes, né? Então, na hora que eu cobrir uma mesma movimentação de Brasília na Câmara, eu, no mundo ideal, escreveria uma notícia que agradasse mais a um público esquerdista, uma outra que agradasse mais ao público de direita, uma outra que tenha mais detalhamento político sobre isso, uma outra que tenha mais detalhamento econômico dos impactos daquele movimento, e por aí vai. Eu deveria ter diversas opções, né, para o público-alvo que vai chegar. E aí, com a tecnologia, a gente consegue saber, seja pelas palavras-chave que eles buscaram para chegar na minha notícia, seja pelo perfil dele através de cookie, eu consigo direcionar a notícia que é mais apropriada, sabe? Então, eu tenho ali, tecnicamente falando, né, 8 versões diferentes no meu banco de dados, e a hora que o cliente entrar, eu entrego a que é mais apropriada para aquele cara. Isso tem total sinergia com UX design, com web writing. Ou seja, é praticamente uma arquitetura de informação, né? Que você vai ter que ir adaptando, ajustando e atendendo à necessidade de cada leitor, de cada veículo. Com certeza. Bom, em tempo não real. chegou aqui nenhuma pergunta. O Pedro Chiquito, da Editorial Pastel,
pediu para te mandar os parabéns, perguntou sobre um link que você mostrou numa apresentação, eu já informei ele que a gente vai disponibilizar todas as apresentações. E eu acho que é isso. Se alguém depois quiser encaminhar suas perguntas, a gente passa para o Fred por e-mail. E não vou tomar mais o seu tempo, Fred. Quero agradecer mais uma vez em nome da NJ e da ANER pela tua gentileza de fazer essa palestra aqui para a gente, que com certeza foi extremamente útil, extremamente didática, com passo a passo, que eu acho que se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre esse tema ou ainda não conhecia, teve uma base muito importante. Eu quero agradecer mais uma vez a você, agradecer aqui a participação de todos, lembrar a todos que a semana que vem nós teremos um webinário sobre a febre do TikTok, vamos falar apresentar um case da revista Caras, e dando continuidade aí às nossas atividades via webinário. Então, Fred, muito obrigada, espero que a gente possa te ver mais vezes esse ano ainda, né? Espero que sim, Marisa, para mim é sempre um prazer estar aqui, tá? Foi ótimo poder compartilhar um pouquinho com o mercado. Estou sempre à disposição da ANJ, da ANER, né? Eu gosto de compartilhar, de ajudar o mercado a se desenvolver, que todo mundo ganha. E estou à disposição sempre, tá? Se vocês quiserem aprofundar esse tema, falar de outro tema, a gente pode marcar com certeza. E para todos os participantes, queria agradecer muito pela atenção, pelo tempo que vocês dedicaram. Espero que tenha atendido a expectativa de todo mundo. E tem os meus contatos na tela aí, tá? Vocês vão receber no material. Eu fico realmente à disposição para responder mais perguntas, tirar dúvidas. Agradeço de novo a Nádia, que me ajudou muito nesse material. E obrigado a todos. Até a próxima vez. Com certeza a gente vai falar mais esse ano ainda. Muito obrigada a todos. E assim eu encerro a nossa sala de hoje, desejando aí um bom final de semana, dias melhores pela frente e acreditar que isso vai ser breve, que a gente está aprendendo muito com isso também e que com certeza estamos aí nos preparando para um novo mundo. Obrigada, boa tarde, Fred. Até mais. Até logo.